terrivelmente equivocado a respeito do uso das câmeras corporais. E agora tem uma determinação do STF obrigando a Polícia Militar de São Paulo a utilizar estas câmeras com gravação ininterrupta. E eu queria tratar um pouco desse tema. Eu acredito que existe negacionismo na área da ciência, da saúde, antivacina, mas também existe negacionismo na área da segurança pública, como se estudos, pesquisas, fontes e dados não servissem para absolutamente nada. Tem um campo político que não acredita em ciência, pesquisa e dados. Então, se não acredita, qual é o debate possível? Mas eu acredito e quero apresentar aqui alguns dados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve uma queda de 62,7% na letalidade policial em São Paulo entre 2019 e 2022. Diminuir a letalidade, eu acho que é algo a ser comemorado e exaltado, especialmente nas áreas onde as câmeras corporais estavam sendo utilizadas. Segundo a FGV, eu estou sempre dando fontes para que as pessoas possam pesquisar, houve 57% de redução no número de mortes decorrentes da intervenção policial e queda de 63% nas lesões corporais causadas por policiais, também no período de utilização das câmeras corporais. E a morte de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos encontrou a sua maior queda histórica. Caíram 46% depois da implementação das câmeras corporais, dados do Instituto Brasileiro de Segurança Pública e da FGV. Presidente, posso pedir um pouco de silêncio? Eu não estou conseguindo... Então, são dados, na minha opinião, de instituições sérias que demonstram a redução da letalidade policial depois da utilização das câmeras. Mas não só. Também está comprovado que o uso das câmeras serve como proteção jurídica para os próprios policiais. Porque, veja, se a ação está sendo filmada, é ou não é verdade que acusações injustas sobre policiais poderão ser mais facilmente identificadas? Se houve uma denúncia falsa, a própria gravação protegerá juridicamente o bom profissional. Ah, não houve tortura, não houve esculacho, não houve execução sumária. A própria câmera comprovará que a ação do policial foi correta. A pergunta que eu faço é, por que a extrema-direita combate tanto o uso de câmeras corporais em agentes de segurança pública? O que está por trás desse interesse? O bom profissional que age de acordo com a lei não seria, inclusive, beneficiado, provando por meio de filmagem que agiu de acordo com a lei? Ou vossas excelências defendem uma ação fora da lei? Defendem tortura? Defendem alteração de cena de crime? Defendem intimidação de testemunha? Defendem invasão de domicílio sem a devida autorização judicial? Defendem execução sumária? Defendem. Porque se não defendem, qual o problema das câmeras filmando a ação policial dentro da lei? Tanto é assim que 88% da população defende algo simples, o uso das câmeras corporais em atividades policiais. Sob a secretaria do DERIT, e vamos fazer um bom debate aqui semana que vem, porque eu acho que ele está patrocinando a milicialização da Polícia de São Paulo, acho a atividade dele trágica e o histórico dele, assim, beirando a lógica irracional na segurança pública, mas houve a tentativa de mudar a lógica da gravação em São Paulo. Senhor presidente, por favor, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que não deixasse isso daí constar na gravação, senhor presidente. Ele está fazendo acusações a alguém que não tem capacidade de se defender. É o tempo de liderança ele está acusando o capitão, ele está acusando o capitão Derrite aqui de um jeito que o capitão Derrite não está como se não tem condições de se General, defender. Então, temos que respeitar o tempo então não de pode liderança. falar do Lula aqui, certo, deputado? Depois é exatamente isso, gente. Vamos ter bom senso. Da mesma forma como ele Pode falar do Lula aqui? É. Pelo seu argumento. Eu vou repetir a minha citação. Vamos lá. Acredito Continue, deputado. acredito que a condução da Secretaria Pública de São Paulo é trágica e acho a trajetória profissional do Derrite muito complicada. Eu sou Henrique Vieira, deputado federal. Tudo bem. Vamos lá, continua. O senhor pode se retirar. O homem que acabou de elogiar a ditadura, que teve tortura, censura, desaparecimento forçado, não sabe lidar com a democracia. Eu ouço coisas aqui, inclusive ofensivas a meu respeito, e espero o meu momento de falar. Mas a extrema-direita não consegue lidar com a diferença e se retira quando houve algo que discorda. Eu sequer fui ofensivo com relação à individualidade do Derrite. Eu julguei politicamente e tecnicamente o seu trabalho, mas a extrema-direita não consegue lidar com a diversidade. Derrite, junto com o Tarcísio, eles tentaram acabar com essa lógica da gravação ininterrupta com um novo edital de câmeras corporais em São Paulo. E sobre investimento, que foi falado aqui recentemente, o que é prioridade, olha que curioso. O gasto da Polícia Militar de São Paulo com a implementação das câmeras corporais, alguém chuta qual é a porcentagem do total do valor da PM de São Paulo? 0,7%. 0,7% é o que se gasta para que haja um programa consequente,
com gravação ininterrupta, com câmeras de qualidade, filmando a atividade dos policiais. Então, até esse argumento relacionado aos gastos e outras prioridades sequer se sustenta. O próprio governador Tarcísio, agora, na minha opinião, com um lapso de bom senso, está dizendo: eu me equivoquei com relação ao uso das câmeras corporais nos uniformes policiais. Espero que ele dê consequência a isso. Espero que ele, de fato, garanta e cumpra aquilo que hoje é uma determinação do STF. Filmar a atividade policial não tem a ver com desconfiança, tem a ver com proteção jurídica para os próprios policiais e lisura e transparência em processos de investigação. A atividade policial tem a ver com o monopólio da força e o uso de arma. É interessante a cidadania, a democracia, o povo, que haja um controle externo sobre a atividade policial e que esse controle possa acontecer por meio de câmeras corporais com gravação ininterrupta. A pergunta continua: por que ser contra? O que está por trás de ser contra câmeras corporais em atividades policiais? E, insisto, farei aqui semana que vem um bom e corajoso debate sobre DERIT. E acho muito complicado uma comissão que as pessoas me atacam o tempo inteiro não ter grandeza de ouvir as minhas próprias ideias. A atuação do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme DeRitt, que tem feito um excelente trabalho no combate ao crime organizado, com recorde de apreensão de droga, e ainda assim tem sido alvo de alguns ataques. Se há excessos, presidente, precisam sim ser corrigidos. O próprio governador Tarcísio e o secretário DeRitt já sinalizaram nesse sentido, mas o fato é que enfrentar o crime organizado em São Paulo é uma tarefa árdua. Somente uma pessoa com a índole do DeRitt, com ética, conduziria essas operações da maneira exitosa que têm sendo conduzidas. E sempre ressaltar que essas críticas são feitas pelo governo da esquerda, porque quem é da esquerda? São Paulo quer o DeRitt, São Paulo quer o enfrentamento ao crime organizado. Iniciar minha fala dizendo boa saúde, pronta recuperação e vida longa ao presidente Lula. Nós precisamos de você. Tá? Segunda questão, quero lembrar a resolução da ONU, né, da Fundação dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, que todo mundo fala e na maioria dos países ela é desrespeitada. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. O governador de São Paulo, frente ao massacre na Baixada Santista, ele falou o seguinte: eu não estou nem aí e quero que vá por raio que o parta a ONU e os direitos humanos. Vejam vocês. Segundo, ele colocou como secretário uma pessoa que foi afastada da rota por alta letalidade. Ele é o secretário, ele é o comandante. Ele mobilizou 30 coronéis que eram a favor das câmeras corporais tempo integral, certo? E ele é o secretário. Agora nós tivemos uma enxurrada, está espalhada a televisão, o rádio, todo o local, de hoje mesmo, 2 questões estão ventiladas na grande mídia. PM mata jovem ao lado da mãe na Baixada Santista. Ela grita: não mate meu filho. Eles atiram. O filho ainda fala: mãe. E depois outro tiro e uma bomba. Em Campinas, 3 PMs seguram uma senhora de mais de 50, 60 anos e socam o rosto dela. Ela cai e tomba para frente. Nós tivemos aquele rapaz jogado da ponte, o PM dando 11 tiros nas costas de um rapaz que furtou um pedaço de sabão líquido. Então, e o estudante de medicina que correu para dentro do hotel foi assassinado a sangue frio, sem camisa, não tinha arma nenhuma. Uma senhora teve a casa invadida. Isso tudo está nos meios de comunicação. Eu digo mais: o Tarcísio demite o DeRitt, ele tem que cair fora. Isso significa política de licença para matar, isso é matança, entende? Não pode continuar essa política, não é à toa que o próprio governador sentiu o tamanho da bronca e foi no Fantástico falar o seguinte: voltou atrás nas câmeras corporais, falou que aprendeu muito e mais do que isso, o que ele diz orienta a tropa. Sabe o que aconteceu? Teve 20 minutos de Fantástico e o DeRitt sumiu. Ele não apareceu, ele mandou um porta-voz da PM. Por isso nós estamos aqui para dizer o seguinte: este massacre precisa acabar. E eu entrei particularmente com uma ação popular, porque ele, deputado Alfredinho, ele criou uma ouvidoria para ele, uma ouvidoria fake. Ou seja,
ele quer que ele mesmo proteja e mantenha a impunidade dos crimes praticados por maus policiais e para quê? Para apagar o papel da ouvidoria das polícias. É isso que ele quer. A nossa ação popular visa a revogação. Terceira questão, presidente. Nós entramos com o que se chama de incidente de deslocamento de competência. Isso quer dizer federalização dos casos que são abafados, que são submetidos à pressão para que a Polícia Federal investigue, porque eles fizeram um cordão de isolamento lá. Por isso, desta tribuna, eu acho que o derrite está durando demais, tem denúncia de todo tipo contra ele, inclusive de uso da máquina policial com outras coisas da revista Piauí, e mais ainda, ele simplesmente não dá mais entrevista. Ele está afastado para que ele espere que esfrie a questão na opinião pública. Não vai esfriar, e o governador, se de fato continuar com essa política, ele tem que sofrer impeachment na Assembleia Legislativa de São Paulo. Basta de violência. Polícia não é feita para matar, o agente público é para proteger a população e a própria polícia. Câmeras corporais em todo o Brasil também, presidente. Nós não podemos mais admitir que as pessoas venham defender aqui no plenário e na Comissão de Segurança Pública a política de matança, inclusive desrespeitando o ministro Lewandowski, dizendo que o rapaz que foi jogado da ponte devia ser mesmo jogado da ponte, o que tomou 11 tiros nas costas na frente do ministro da Justiça. Isso é caso para conselho de ética. Fim da violência. Fora derrite,